Tem dias que são muito difíceis, tem dias que são muito duros. Tem dias que são muito duros. Esse episódio com o Pix foram dias duros porque envolve... A minha mãe fica preocupada, minha tia fica preocupada, minhas irmãs ficam preocupadas. Porque te ameaçaram, né? Ameaçam de maneira muito covarde. Você teve proteção da Polícia Federal? Desde que tentaram invadir o meu gabinete aqui em São Paulo, quando eu era vereadora, um certo bolsonarista tentou invadir o meu gabinete, nos primeiros dias de legislatura. O gabinete estava passando por uma reforma. Desde aquele momento eu sempre tive escolta. Eu ando escoltada o tempo todo. Porque ali começaram uma série de ameaças que cresceram, estabilizaram, diminuíram e voltaram a crescer. Agora está no auge? Agora está no auge. É. Mas você tem tido apoio político também, né? Tenho tido apoio político. Teve apoio do presidente Lula? Não tive apoio do presidente Lula diretamente, nenhum tipo de apoio do presidente Lula. Você já esteve com ele? Já estive com ele em várias ocasiões, em várias situações, mas nunca, acho que também o presidente tem tantas demandas e são tantas frentes diferentes, não estou nem responsabilizando ele por isso, só respondendo mesmo a sua pergunta. Isso é cruel de você trabalhar quando as pessoas desviam valores de emendas... Exato. Elas estão matando pessoas. Exato, né? Exato, ou outras coisas, porque não só essa corrupção do desviar a emenda, mas também há uma série de outros casos de corrupção, mas também o discurso, a prática política, o que é falado, a maneira como é falada. Nós estamos em um espaço de autoridades. Você sofreu muitas agressões verbais. Física, agressões não, né? verbais, ameaças de morte constantemente, por conta dos seguidores de determinados deputados. Né, pela maneira como determinados deputados se comportam, que se comportam como bichos ferozes, animais de selva, sem nenhum tipo de código de civilidade, de decência, inclusive de ética. Gente jovem, deputados jovens, até evangélicos, né? E que são estúpidos e grossos, ignorantes, sem tato, sem nada, uma gente que eu considero morta por dentro, porque é uma gente que é... Não adianta fazer toda essa espetáculo. Mas você foi muito atacada por esse pessoal? Eu sou constantemente atacada por essa gente. Essa gente gosta de me atacar. Porque eu também sou uma figura que engaja no ataque, né? Então você me atacar pra internet, pras redes, isso é bom. Porque isso engaja. Porque eu não sou uma deputada low profile. Uma deputada que passa despercebida. Uma deputada que não tem movimentações nas redes sociais. Eu sou uma deputada ativa. Quando o governo começou a sentir as consequências da fake news do Pix, né? Da fake news do Pix, né? Você, de repente, gravou um vídeo, botou nas redes e teve 200 milhões, sei lá, de acessos. De acessos, né? De visualizações. Mas era você pura ali, você indignada, você... Olha, vocês estão enganando vocês, né? Você devia fazer mais vezes isso, sabe? Eu vou fazer. Sempre. Eu vou fazer. Não, porque dá um certo trabalho, sabe? Sei. Mas eu vou fazer. Eu tenho me organizado com a minha equipe de comunicação para a gente produzir cada vez mais conteúdos informativos. Porque eu acho que nós estamos numa era de muita desinformação. E agora é preciso informar. Informar com tranquilidade, com calma, com didática, olho no olho, sem manipular números, sem mentir dados. É isso. Você faz a sua avaliação, agora é você. Mas aqui está a verdade. Não quero convencer ninguém também de acreditar em nada. Só quero dizer o que é fato. Porque verdade não dá para se construir, não existe duas verdades. Existe uma verdade. A verdade é a verdade. Agora, como eu leio a verdade, como eu interpreto ela, como eu quero assim, aí é uma outra questão. Agora, não tem como dizer, não, a verdade é essa e essa. Não tem. Existe uma verdade só. E eu acho que essa questão de expor, pelo menos, sem manipular, sem mentir, sem enganar, com clareza, tem faltado. É preciso investir mais nisso. A esquerda não sabe fazer isso, né? Falha muito. Eu digo enquanto uma membra desse espectro político, como alguém desse lado, falha bastante. O lado de lá, claro, também pela facilidade de não ter que de mentir, de usar uma série de teorias conspiratórias, é mais fácil, né? Porque manipula dados, manipula informação, cria uma guerra que só existe na cabeça deles, do bem contra o mal, que ninguém sabe quem é o bem, ninguém sabe quem é o mal, mas que eles estão alimentando isso no coração das pessoas, etc. Torna mais fácil construir essa narrativa. Porque você não tem compromisso com a ética, você não tem compromisso com a verdade, você tem compromisso com números, com enganar, com engajar, com independente do que seja, ao preço do que quer que seja. Do lado de cá, a gente tem mais desafios, porque a gente tem que estudar, apresentar dados,
alimentado, você tem que se alimentar Dentro ao fato. da ética, e dentro da ética, você não pode ser... Exato. E aí é um pouco mais complexo, mas dá pra fazer. Esse vídeo mesmo é um exemplo de que é possível fazer. Eu sempre que me posiciono sobre determinados temas que estão polêmicos no coração, no seio da sociedade, eu tenho bom engajamento, né? Uma boa entrega. Só lembrando aqui 2 temas que te projetaram muito agora, recentemente. Um foi esse do Pix, né, que te deu mais de 200 milhões de visualizações, né? E o outro foi a sua proposta da jornada 6x1. Exatamente. Que foi uma ideia sua, né? Na verdade, uma ideia do movimento VAT, que é o movimento Vida Além do que Trabalho. começou com o vereador do Rio de Janeiro. Azevedo, do Rio de Janeiro. Mas você pegou em Brasília. E eles me procuraram e eu abracei em Brasília, encabecei, fiz todo o movimento para coletar as assinaturas, para fazer o jogo que precisava ser feito, para a gente levar adiante. E a gente tem um número muito bom de assinaturas na... E curioso, né, que calando a boca de muita gente, né, que fala assim, esse travesti está lá, essa travesti está lá, só para defender os direitos contrários à ideologia de gênero, os direitos da ideologia de gênero, só está lá para defender LGBTQIA+. Não, as 2 grandes questões que você abordou e que sacudiram, né, uma é com relação à jornada de trabalho, outra é combatendo fake news na economia. Sim. Você não é uma deputada trans, que vai cuidar das questões trans, não. Também, claro que você vai, né? Mas eu gosto, e eu sempre me preocupei muito com isso. Inclusive, meu primeiro projeto como vereadora estrutural foi a criação de um Fundo Municipal de Combate à Fome. Em São Paulo, enquanto vereadora, eu tratei muito da questão da fome e das populações em situação de rua. Essas eram as minhas prioridades. Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal. São Paulo. Você era amiga do Padre Júlio Lancelotti? Eu sou amiga do Padre Júlio Lancelotti até hoje. O Padre Júlio Lancelotti me liga, a gente fala sobre questões importantes. Quando tem abordagens violentas com a população em situação de rua, o Padre Júlio me telefona. Tem um carinho, Você respeito. já foi às ruas com ele? Já fui às ruas com o Padre Júlio. Já fui no café entregar comida de manhã com o Padre Júlio, lá no Pão do Povo da Rua, junto com o Pão do Povo da Rua, ali de manhã, fui cedinho entregar marmita, ver, acompanhar, entender do processo, então tenho alegria. Já fui nessa atividade, mas já fui na própria paróquia à tarde, com os moradores em situação de rua, com as pessoas, para fazer uma reunião. De São Miguel Arcanjo, né? Que ele faz de manhã a distribuição também. Exato. Fui lá, tava lá o Emicida ajudando. Para conversar. Tive muitas ocasiões com o Padre Júlio, né? E sempre trabalhei. Claro, também presidi a primeira CPI do Brasil, que investigou violência contra as pessoas trans. Porque uma coisa que é importante de falar, Chico, é que não é... Quando as pessoas falam, vai falar sobre trabalho, falar sobre dignidade, falar sobre direito à moradia, a não ter que dormir numa calçada, também é sobre direito de pessoas trans. A população tem uma ideia de, quando a gente fala que vai defender direito de população trans, ou LGBT, ou quem quer que seja, que a gente vai falar de uma pauta específica. Não! Essas populações também precisam de saúde, de educação, de trabalho, de dignidade, assim como todos o resto. São as vítimas mais expostas às consequências da desigualdade. Exato. Mais do que outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando de todas essas agendas, eu estou lembrando do meu povo e da minha gente que sofre todos os dias. E tem lugar de fala, porque você já passou por isso. E já passei por isso. E nunca escondi minha história. Eu nunca maquiei a minha história. Às vezes tinha gente que olhava estranho, porque fala, nossa, mas agora você, né, hoje, que ninguém diz. Mas não quero que ninguém diga mesmo. Eu mesma vou dizer, porque a minha história é quem eu sou. A minha história, eu só sou essa parlamentar hoje porque eu dormi num chão. Porque eu entrei num carro de um homem estranho. Porque eu vi as portas da minha casa se fecharem para mim. Porque eu sei o que é ser invisível. Porque eu sei o que é ser menosprezada. Porque eu sei o que é ser humilhada. Porque eu sei o que é ser pisada. E eu carrego isso comigo. E não carrego isso comigo para me sucumbir. Ai, pobrezinho. Não. Carrego isso comigo para me dizer, eles não vão fazer mais isso, nem comigo e nem com ninguém. A gente vai lutar até com que essa história acabe. Até com que isso não se repita mais. E por mais que eu saiba que isso ainda hoje se repete, e por mais que eu saiba que o meu trabalho é extremamente limitado para resolver esses problemas de maneira generalizada, enquanto eu viver, seja dentro ou fora da política, a minha história, a minha dor e a minha vida vai ser o meu combustível para acreditar que é só lutando e enfrentando de cabeça erguida os poderosos que a gente consegue transformar a realidade nesse mundo. Então eu nunca tive vergonha, eu vivi isso
eu fiz tudo isso, eu fui tudo isso, eu sou assim, você para sempre assim, e a minha história acompanha a minha luta, acompanha o meu mandato, acompanha a minha visão de mundo, acompanha as coisas que eu acredito, acompanha as lutas pelas quais eu encabeço. Então eu falo não de alguém que é aliada a uma causa, porque eu defendo. Não, eu falo de alguém que carrega na pele, na marca, que sabe exatamente aonde dói, como dói, aonde são essas dores. E por isso se indigna tanto. Por isso que as pessoas falam, quando você fala... É porque eu não preparo, eu não li, eu não teorizei o meu discurso, a minha visão de mundo. Eu vivi. É uma praxe profunda. Ela tá ali atrelada a tudo que eu passei. E peguei tudo isso e tentei transformar em narrativas, em política pública, em lei, sei lá, e tanta coisa que todo dia eu tento descobrir uma maneira diferente do que eu posso inovar. Continua acreditando, e continuo acreditando e vou continuar acreditando sempre. Como escreveu Fernando Brant para a música do Bituca, né, do Milton Nascimento, quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Fé na vida, você tem. E é muito odiada por muitas pessoas que se sentem, aí sim, né, despidas da autoridade moral diante de você. E muito amada por muita gente também, né? Que bom. Dentro do parlamento deve ter muita gente que adora você, né? Tem muita gente que me adora. Coisa boa. Tem muita gente que me adora. E tem muita gente que me odeia também, você disse tudo. Tem muita gente que me odeia exatamente por eu ser quem eu sou. Eu sou daqueles que te adoram, queria te ver. Fico feliz. E quero te ver governando um estado, quem sabe São Paulo mesmo, né? Tão conservador, né? E tão preconceituoso, principalmente no interior, de repente olhar e falar assim, mas que coisa maravilhosa, gigantesca pode ser uma pessoa, né, que é vista pela sociedade como alguém marginal à margem, né? E tem essa força. Você tem pretensões de seguir na política? Você vai avançar? Olha... cada dia é uma experiência diferente, assim. Tem dia que eu tenho vontade de desistir de tudo e falar, eu ainda tô jovem, eu ainda posso fazer outra coisa da minha vida, que eu seja menos ameaçada. Você fala, já deu, né? Já fiz a minha parte.